Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu convido você, vem tomar um café comigo. Minha opinião. Então, não tenho nada contra a mulher apitando, tá? Não tenho nada contra a mulher apitando. A Ana Paula, por exemplo, é uma baita bandeira, enfim, não tenho nada contra, tá certo? É porque hoje em dia tem que falar isso. Agora, a Edna, ela é confusa, não tem autoridade, ela faz careta porque ela tenta fazer cara feia para tentar intimidar de uma forma que ela não consegue, ela tenta suprir a falta de autoridade com aquelas caretas, mas não resolve. A arbitragem dela foi extremamente confusa, ela para o jogo demais, ninguém respeita, toda hora reclamam dela. Enfim, eu não entendo, tá? Eu não entendo por que ela apita jogos de Série A do Campeonato Brasileiro. A Edna, ela é na verdade, uma árbitra que não tem condição de apitar nem o futebol feminino, porque como eu disse aqui, meu amigo, aqui não cai em contradição. Eu não estou analisando o gênero, se é mulher, se é homem, qual o sexo dela, né? Enfim, qual a preferência sexual dela. Para mim isso não importa. Tá? Não importa mesmo. Então, se ela não serve para o futebol masculino, ela não serve para o futebol feminino. Tudo bem que tem uma diferença, o futebol feminino, talvez não, né? Tenha menos pressão, menos investimento, menos tradição, né? É uma coisa que, né? É um esporte, né? Uma categoria que ainda está em crescimento. Agora, a Edna apitar um jogo das brabas, por exemplo, ela vai atrapalhar o jogo. Porque o que ela sabe fazer é atrapalhar o jogo. Ela traz confusão para o jogo. Não tem jeito. Não tem um jogo sem confusão com a Edna apitando. Gente, deixa o like aqui, vamos aumentar essa audiência, tá? Estamos batendo aí 2.000 simultâneos, vamos pra cima. Não tem como. Ela é a pior. Só que, né, muita gente vai falar, é machismo. Apesar que agora não. Eu já tenho coragem de criticar a Edna há muito tempo, tá? Há muito tempo. E espero, né, que ela não apareça mais em jogos do Corinthians. Mas vai aparecer, porque essa arbitragem ruim dela não foi a primeira. É sempre assim. As pessoas estão achando que ela vai sumir, porque ela foi muito mal. Não, ela sempre apita sim. Mas eu não sei se é o momento da sociedade que a gente vive, mas ela não fica na geladeira, ela não afastam ela vai estar sempre aí. Ela vai estar sempre por todos os lados, né? Enfim, mas tá tudo certo, né? Tá tudo certo, enfim. Também o Corinthians não perdeu por causa dela, tá? O Corinthians não perdeu por causa dela, é muito maior do que isso, foi muito mais do que isso. Então eu vou, assim, em relação à arbitragem, vamos lá. O pênalti do Anchileri, pra mim foi pênalti, aí ela acertou. Pra mim foi pênalti, ela acertou, tá? O Anchileri foi juvenil. Fraco, tá pedindo muito, por quê? Eu acho o Anchileri um cara importante pro elenco. Mas se ele pedir um salário compatível com o futebol dele, eu aceito a renovação dele. Porque é um cara que talvez você pode aproveitar. Agora, com a falha de hoje, eu já começo a mudar a minha opinião. Por quê? É um jogador que foi muito juvenil, né? Num lance em que o Corinthians, na verdade, nem está... Assim, o time do Bragantino é muito ruim. O Corinthians hoje conseguiu perder para um time horroroso, tá? Horroroso. O Corinthians jogou o primeiro tempo e o Corinthians foi melhor que o Bragantino no primeiro tempo. Aí você pergunta assim também, então o Corinthians jogou bem? Não, o Corinthians jogou mal. É que o Bragantino ainda foi pior na primeira etapa. Para resumir para vocês, nós tivemos hoje o time da preguiça contra um time tecnicamente horroroso. Vou repetir. Um time da preguiça contra um time tecnicamente horroroso. É isso que deu para observar hoje nessa partida. E quando você tem um time preguiçoso e um outro horroroso, tudo pode acontecer. Um empate poderia ter acontecido, uma vitória do Corinthians no final, ou uma vitória do Red Bull Bragantino no final, como aconteceu. Por quê? É um time preguiçoso, um time horroroso tecnicamente. O time do Bragantino judia da bola. Vocês viram, você pega no final, passe errado. Um time horroroso. Como é que perde para um time desse? Sabe como é que perde para um time desse? É só jogar sem vontade. Aí você consegue. A receita, né? Talvez um bom, né? Esses coaches da vida poderiam fazer esse curso, né? Inventar esse curso. Como perder para coisas horrorosas? Hoje seria um belo exemplo. Sabe como é que você perde para um time tão ruim como o do Bragantino?
jogando sem vontade, jogando com preguiça. Porque esse time do Corinthians, ele tem esse problema. É um time que escolhe jogos. Ele escolhe jogos para jogar. Pô, o Hugo, por exemplo, escolheu o jogo. Ele quis jogar contra o Grêmio para ser convocado para segunda-feira. Foi convocado, já não jogou hoje. Entendeu? O Garro, se tiver com uma dorzinha, ele pede para não jogar. O Memphis, se ele não tiver afim, ele põe a mão na cintura e anda em campo. Ou então ele não joga. Ou então ele demora um pouco mais para se recuperar, para chegar à data FIFA. Ou então ele acelera a recuperação para chegar à data FIFA. Eles escolhem, porque o Fabinho é o amigão de todos. O amigão da galera. Ó, aqui, ó, o CT tá fechado. O CT tá fechado. É o amigão da galera. É o amigão. E aí a gente vê isso em campo hoje. Porque vamos lá, analisando o jogo, tá? Analisando o jogo. O Corinthians entra em campo no esquema de sempre. O Corinthians jogou com o mesmo esquema hoje do mesmo esquema hoje utilizado nos últimos 3 jogos. Só que com uma diferença hoje com o time completo, com exceção ao Hugo. Exceção ao Hugo Souza, que também não ia mudar muita coisa. Então o Corinthians hoje, ele jogou com o mesmo esquema dos últimos 3 jogos. O Corinthians vem de 3 vitórias, né? 3 vitórias, o Corinthians vem. Então, o Corinthians vence Atlético Mineiro, vence Vitória e vence Grêmio. 3 vitórias importantes. Joga com o mesmo esquema hoje. E hoje com o time titular. E por que perdeu? Perdeu por quê? Vamos lá. Um time preguiçoso e sem vontade, desde o início. 5 minutos de jogo, 2 bolas nas costas de Breno Bidon. O Bidu não estava afim de correr hoje para frente. Não estava afim. O Bidon, eu não sei porque que vocês gostam tanto do Breno Bidon. Ele acertou a trave? Acertou a trave. Mas ele faz um mal pro Corinthians que vocês não têm noção. Não marca ninguém. Deixa buracos no meio-campo terríveis. Terríveis. O desfalque dele na última rodada talvez ajudou o Corinthians a vencer o jogo. Aí você pega o Breno Bidon com preguiça, o Mateuzinho não passa do meio-campo, e a reportagem, uma hora no primeiro tempo, falou que o Dorival estava dando bronca e pedindo pro Mateuzinho subir. Preguiçoso, não subia. O Bidon preguiçoso não marcava. O Bidu preguiçoso não subia. O José Martínez, então, tá enganando. Preguiçoso. Esse é o pior de todos. Vai ser eleito hoje aqui o café amargo do jogo. O Martínez, horroroso. Brincou desde o início. Ninguém aguenta mais. Martínez, você é um enganador. Ninguém aguenta mais esse teu estilinho de briga, discussão, peitinho de pomba pra encarar. Ninguém aguenta mais isso, filho. Ninguém aguenta mais isso. Do outro lado, eu vou te falar uma coisa, José Martínez, porque eu alerto o torcedor corintiano. Do outro lado do campo ali hoje, tinha um jogador chamado Gabriel. Esse jogador estava enganando a torcida do Corinthians por alguns anos no seu retorno ao clube, porque quando ele fazia uma jogada, ele fazia assim, ele não é bobo, ele sabe que a torcida do Corinthians gosta disso, e eu avisava, gente, vocês estão sendo iludidos por um cara que faz assim, não joga nada, tá andando em campo há muito tempo. E agora, a mesma coisa, o Martínez andou em campo, tomou cartão idiota, e depois foi expulso naquele cartão, que aí pra mim, a Edna discussão de jogo, no empurra na área, ninguém fez nada demais, ela vai dar 2 cartões amarelos, vira as costas, porque ela virou as costas porque ela esqueceu que o Martínez tinha amarelo, ela é obrigada a expulsar o Martínez, porque se ela soubesse, se ela tivesse lembrado, ela não daria o amarelo. Juizinha fraca. Só que não tira, né, não tira o demérito do Corinthians na partida. E aí o Corinthians no primeiro tempo sofre o gol, né? O Corinthians joga num 5-3-2, né? Linha de 5, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Ranieri, que sai lesionado. Esses jogadores do Corinthians é tudo de vidro. Sai lesionado, entra o Anchileri, depois vem o Bidu, aí linha de 3, né? Com Garro, Martínez e Bidon, na frente, Memphis e Yuri. 5-3-2, posicionamento defensivo. Posicionamento ofensivo era para ser um 3-2-5, né?
com o Garro apontando com os 4 lá na frente, com os 2 alas e os 2 atacantes, e os 3 zagueiros lá atrás. Enfim, o Corinthians teve 2 chances no primeiro tempo. Uma com o Yuri, que ele perdeu de canhota, né? Porque ele perde, ele faz, é inexplicável esse cara. E o Breno Bidon, que acertou o travessão. E aí, no final do jogo, no final do primeiro tempo, o Corinthians jogou melhor o primeiro tempo. Talvez 30 minutos do primeiro tempo foram do Corinthians, 15 minutos do Red Bull Bragantino, pra gente analisar o jogo de uma forma bem honesta. Só que o Ancelotti resolveu ir no corpo do cara, pô, muito juvenil. Pra mim foi pênalti. Tá? Pra mim foi pênalti. Não tem discussão. Foi juvenil, culpa dele. Hein? Foi culpa dele. Quando termina o primeiro tempo 1-0, eu falei no café do intervalo lá no Instagram. Esses jogadores do Corinthians são preguiçosos. Se eles quiserem no segundo tempo jogar, se eles quiserem, tá? Se alguém chegar e falar assim, por favor, será que o senhor podia, o senhor Memphis, o senhor podia correr um pouquinho, por favor? O senhor Carrito, se o senhor entrar, você corre um pouquinho. Garrito, Maradoninha, o senhor pode dar um piquezinho para balançar essa franjinha linda? Você pode no segundo tempo? Se eles quiserem, ganha, empata ou até vira. Porque o time do Bragantino é um time horroroso. Horroroso! E a prova disso, a prova que esse time do Bragantino é horroroso, é que o Corinthians tem esse jogador expulso no segundo tempo, por esse lance ridículo do Martínez, empurrão ali. E assim, a Edna tá errada, ela errou. Ela é fraca. Mas o Martínez também, ninguém aguenta toda hora, meu irmão. Toda hora confusão. E outra, não bate ninguém, meu irmão. Não bate ninguém também. Só uma confusão pra causar. E eu já falei pra vocês, ele não é... Aquela expulsão que ele causou lá, que favoreceu o Corinthians na Copa do Brasil contra o Palmeiras, aquilo ali não foi porque ele é um gênio. Nossa, ele provoca para os caras serem expulsos. Não é. Ele provoca porque ele é louco. Ele provoca porque ele provoca o tempo inteiro. O Corinthians está precisando ganhar o jogo, ele para o jogo com as loucuras dele. O Corinthians está perdendo, não tem tática. Eu vou fazer isso porque eu vou tentar tirar o cara ali, vou expulsar, eu vou parar o jogo porque a gente está ganhando. Não. Ele faz isso com o Corinthians ganhando, perdendo, ele só é louco. E a gente já gostou bastante dessa loucura. Só que agora já deu, né? Enjoou demais. E aí, a Edna tá errada? Tá. Mas tem que ser ele, né? Tem que ser ele lá. O mano confusão. Peitinho de pomba. Quem é? Salve a corintiana. Né, gente? Mais um jogo aí, onde a arbitragem prejudica o Corinthians aí, fazendo a gente custar a partida realmente, né? Claro, né? Também temos aí culpa parcial do elenco, mas dessa vez realmente a arbitragem foi a maior vilã da partida, tá? Mais um jogo aí que não vai dar em nada, né? A gente sabe como é que tá funcionando o Brasileirão esse ano. No máximo aí afasta um árbitro por um tempo, aí depois volta no ano seguinte e começa a mesma maracutaia, esse ciclo aí infinito de árbitro errando, custando jogos aí. E eu não duvido daqui a uns anos aí revelarem, né, algum esquema por trás disso não, tá? Palpite meu aí, porque realmente é muito estranho os erros absurdos que tá esse ano no Brasileirão de arbitragem.